Nós vamos ver agora o conceito de taxa de desvalorização da moeda. A taxa de desvalorização da moeda, ela vai refletir a perda do poder de compra quando você está em um ambiente com inflação. Então, por exemplo, se em um período os preços sobem 100%, a capacidade de compra das pessoas cai em 50%. Ou seja, os preços dobram, então você vai comprar a metade do que você comprava antes. Então, imagina uma mercadoria que custe R$1 hoje e você compra 10 unidades, ou seja, você gasta R$10. Após um mês, a inflação foi de 2% e o preço dessa mercadoria é agora 1,02. Então, o que vai acontecer? Quantas unidades você vai comprar agora com os mesmos R$10? Vai comprar menos. Quanto menos? 10 dividido por 1,02, que é o preço corrigido. Então, você vai comprar 9,8 unidades. Isso representa que perda do seu poder de compra, percentualmente? Você vai fazer a análise, do que você compra agora, a quantidade atual, menos a quantidade anterior, dividido pela quantidade anterior. Menos 1 vezes 100 te dá uma perda de 1,9608% do poder de compra. Então, você perdeu numa inflação num mês cuja inflação foi de 2%, você perdeu 1,96% do seu poder de compra. A gente pode chegar nesse cálculo, usando essa expressão da taxa de desvalorização da moeda, que é a inflação dividido por 1 mais a inflação, sem você ter que ficar fazendo o passo a passo daquela continha. Então, no nosso caso lá, que a inflação era de 2%, inflação de 2%, a taxa de desvalorização da moeda vai ser 0,02 dividido por 1,02 vezes 100, você tem 1,9608, que é o número que a gente obteve aqui fazendo o cálculo com as quantidades. Então, a taxa de desvalorização da moeda, inflação dividido por 1 mais inflação. Então, por exemplo, se em determinado período a taxa de inflação atingiu 8%, qual a perda do poder de compra no período? 7,4%, que é 0,08 dividido por 1,08. Imagina que o seu salário é R$1.000. Ao final do ano, a inflação atingiu 8%. E aí, nesse caso, a perda do poder de compra é essa que a gente calculou no slide anterior, 7,41%. Qual o ganho ou perda real se a empresa propuser reajustes de 8%? Se o reajuste for de 8%, você não tem ganho nem perda, Você está no 0 a 0. O seu salário foi reajustado de acordo com a inflação. Se você tem um aumento de salário de 10%, aqui você tem um ganho real. O seu salário vai para 1.100, quando o valor para recuperar as perdas por inflação seria 1.080. Logo, há um ganho real de 1,85%. Salário atual dividido pelo anterior menos 1, pelo anterior corrigido pela inflação menos 1, 1,85%. E se for 6% o reajuste? Aí aqui você tem uma perda real, que vai ser de quanto? O valor nominal aqui novo do seu salário, dividido pelo valor corrigido pela inflação, menos 1, 1,85%. Então, é um raciocínio semelhante ao que a gente fez na análise da venda do apartamento, que está lá no vídeo sobre indexação e desindexação. Você divide aqui o valor atual pelo valor corrigido pela inflação para analisar se você tem perda ou ganho real, tá certo? A gente tem impactos também, dessa variação inflacionária sobre vendas a prazo. Nas vendas a prazo você tem uma perda pela inflação. Ao deixar de receber agora, o comerciante aceita que o valor que ele vai receber no futuro vai ter um poder de compra menor do que o atual devido à inflação. Então, imagina um comerciante que vende 100 mil para recebimento em 120 dias. Se a inflação no período é de 10%, a perda inflacionária assumida pela empresa é de 9,09. Ou seja,
Qual o valor real da receita gerada pela venda? Ele pode calcular isso, ó, multiplicando os 100 mil, que é o valor da venda, que ele vai receber daqui a 120 mil, e retirar o 9,09%, que é a perda inflacionária. Então, a valores de hoje, esses 100 mil daqui a 120 dias equivale a 90.910. Então, que desconto para pagamento à vista ele poderia dar para tornar equivalente os valores à vista em 120 dias? Exatamente os 9,09%. Se ele recebesse hoje 90.910, ele estaria, né, no 0 a 0. É a mesma coisa que receber os 100 mil daqui a 120 dias, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Admita que em determinado período a inflação tenha atingido 10,6%. Determinar a reposição salarial necessária para que um assalariado mantenha a mesma capacidade de compra. Qual que deveria ser o reajuste? 10,6%, né? Para ele ficar no 0 a 0. Agora, qual a redução do poder aquisitivo do assalariado, supondo que os seus vencimentos não sofreram reajuste no período? Se ele não tiver reajuste nenhum, a perda dele vai ser a taxa de desvalorização da moeda, né? Que vai ser a inflação dividido por 1 mais a inflação. E aí, 0,106 dividido por 1,106, ele tem uma perda de 9,58%, né? Tá certo? No exercício seguinte, a gente vai ter, no período de inflação, a moeda perde uma parte de sua capacidade de compra, afetando principalmente aqueles que não obtêm um reajuste em suas rendas. Nessas condições, determinar para uma pessoa que manteve inalterado seu salário no período, quanto pode adquirir ao final do mês daquilo que consumia no início, considere uma inflação de 2,5% ao mês. Numa inflação de 2,5% ao mês, a taxa de desvalorização da moeda, né, vai ser 0,025 dividido por 1 mais 0,025. Vai ser de 2,44, né, por cento. Arredondando aqui. Ao mês, né? No terceiro exercício, uma loja está vendendo suas mercadorias para pagamento em 30 dias sem acréscimo, sendo de 1,8% ao mês a taxa de inflação determinar o percentual de perda inflacionária motivada pela venda a prazo. Então, eu tenho um prazo de pagamento de 30 dias. E tenho uma inflação de 1,8%. Então, eu vou ter aqui, né, a perda de 0,018 dividido por 1,018. Ele vai perder 1,77%, né, de valor, né, nessa venda a prazo. Uma venda de 40 mil foi efetuada com prazo de pagamento de 40 dias. Então, eu tenho aqui, né, uma venda de 40 mil foi efetuada com um prazo de 40 dias. Sendo de 2% ao mês a inflação, então, vou botar aqui inflação, 2% ao mês, determinar o montante da perda inflacionária desta venda e a taxa de redução do poder de compra do dinheiro.
Aqui a gente tem o seguinte detalhe, né? Eu estou com uma inflação mensal, mas o meu prazo é de 40 dias. Então eu tenho que avaliar a inflação para o período, né? E como que eu transformo então a taxa, que é uma taxa ao mês, para uma taxa em 40 dias? Equivalência de taxas, né, a juros compostos, porque a inflação se comporta como juros compostos. Então eu vou fazer 1 mais 0,02 elevado a 40 dividido por 30, né? Menos 1, eu vou ter 1,02 elevado a 40 dividido por 30. Menos 1, vou ficar com 2,6755% para 40 dias, né? Então, essa é a taxa de desvalorização nesse período de 40 dias, né? A taxa de redução do poder de compra. Então, a taxa de redução, né, do poder de compra no período de 40 dias é de 2,6755%. Agora, o montante da perda inflacionária vai ser o 40 mil, que multiplica 1, que multiplica 0,026755, né? Eu já estou com o número aqui na calculadora, vou multiplicar por 40 mil. Então, o montante da perda inflacionária é 1.070,20. Bom, então a gente conclui aqui o item de taxa de desvalorização da moeda.